Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, o nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e a gente está entrando agora no Setembro Amarelo 2024, uma data que é sempre muito importante e ao mesmo tempo muito difícil de ser abordada, né? Eu sempre lembro que aqui no podcast a gente estreou com um episódio sobre suicídio. Até hoje, inclusive, ele é um dos meus preferidos, mesmo tendo 4 anos para mais, né? Pelo que eu vejo, ele ainda vale, né? As informações que estão ali e considero ainda muito respeitoso, né? Com todo o cuidado que esse assunto precisa. Ter tido esse episódio como primeiro mostra a nossa vontade de contribuir, né? Com a conversa sobre o assunto. E esse ano a gente escolheu, dentro desse universo, falar sobre suicídio entre adolescentes, muito motivados pelo estigma, né? Que é um enfrentamento que a gente sempre compra, tanto que na abertura eu sempre falo, né? Um podcast contra o estigma. E também porque esse é um evento altamente impactante, mas o que importa é que ele acontece, né? Então acho que é importante a gente falar com o cuidado necessário, principalmente para ajudar as pessoas, né? Os familiares e também para prevenir. Mas quem passou por esse episódio também, né, ter um pouco mais de fonte para buscar uma informação correta, né, e respeitosa com esse momento pelo qual as pessoas estão passando. O suicídio entre adolescentes, como eu falei, acontece, né, por isso que merece ser um tema de conversa, acontece muito e parece que ele vem acontecendo mais, né. Um estudo recente que eu peguei do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia, feito em colaboração com pesquisadores de Harvard, que foi publicado no Lancet, né, uma revista de alto prestígio, concluiu que a taxa de suicídios entre 2011 e 2022 aumentou em média, num panorama geral, 3,7% ao ano, né? Só que entre os jovens aumentou 6%, né? Então é um aumento mais intenso. Vamos falar sobre quais jovens estão mais vulneráveis, tentar formular algumas hipóteses de por que tem tido esse aumento, papel das escolas, que é uma coisa que está sempre relacionado quando a gente ouvir, né, de algum caso, entender esse cenário como um todo, que é uma forma da gente ajudar, né, se preparar para ajudar a prevenir e acolher quem precisa. A nossa convidada é a doutora Jordana Verano, que é psiquiatra geral e da infância e adolescência. Obrigado por ter arrumado um tempinho para falar com a gente, doutora Jordana. Eu que agradeço o convite, Luiz. Vamos lá. Como eu falei no começo, um dos temas que a gente quer abordar dentro desse universo do suicídio entre adolescentes é o papel da escola, né? É uma coisa que sempre é delicado, não se deve noticiar, né? Durante muito tempo foi uma orientação, mas em muitos casos acaba, né? A informação acaba vazando e muitas vezes porque acontece relacionado de alguma forma a um estudante que estava numa escola de elite, né? Como falei, é um caso que acontece muito. A gente raramente fica sabendo, quando fica, é porque está relacionada a uma escola assim desse tipo. Não quer dizer que aconteça mais, né, em estudantes dessas escolas, só digo que quando a gente fica sabendo, tem alguma coisa a ver com, nossa, aconteceu numa escola famosona, né? Então, primeiro eu queria fazer essa distinção, né? A gente fica sabendo por estar relacionado a uma escola assim, mas não sei com quem acontece de fato na maioria das vezes, né? Então queria traçar esse panorama do suicídio entre adolescentes, né? Quem são esses jovens? Acho que a gente começou bem. Então, falando sobre o Brasil especificamente, Luiz, a gente tem uma questão importante que é a gente não tem muitos estudos disponíveis avaliando a população de adolescentes no Brasil quanto ao comportamento suicida. Os poucos que a gente tem, eles mostram algumas coisas interessantes, né? Uma delas é que essa taxa ela parece um pouco maior em regiões onde a pobreza é maior. Uhum. Tá? Uma outra coisa que limita a gente a entender bem o que acontece no Brasil é que a maior parte dos estudos que a gente tem no Brasil, eles se concentram em região sudeste e sul. Sim, um clássico, Então, né? Então, assim, a fotinho que a gente tem dos adolescentes com comportamento suicida no Brasil hoje, ela é uma fotinho que está enviesada ainda. Uhum. E a gente precisa estudar melhor a nossa própria população. Então, a partir disso, eu acho que faz sentido eu falar dos fatores de risco para comportamento suicida na adolescência de uma maneira mais geral, né? Pensando nos outros estudos que a gente tem ao redor do mundo. Então, essa informação de que em regiões mais pobres a gente tem uma taxa maior de suicídio entre adolescentes,
E a gente tem uma série de outros fatores de risco, né? Que são, por exemplo, ausência ou difícil acesso a uma rede de apoio psicossocial. E Uhum. daí a gente tem que pensar numa rede de apoio psicossocial que pode ser mais próxima. Então, se esse adolescente tem amigos, tem uma família por perto que o apoia. E a gente pode pensar numa rede psicossocial mais ampla, que se estende, por exemplo, aos serviços de saúde mental, né? Uhum. Então, Sim. se o adolescente está numa região que tem serviço de saúde mental que pode atendê-lo ou não, se ele tem menos acesso a isso, maior o risco de comportamento suicida. Uhum. Outra coisa que a gente sabe que é fator de risco, pertencer a algumas minorias, dentre elas, principalmente, a comunidade LGBT. Uhum. Uhum. Sobretudo quando não se tem apoio familiar ou escolar, e daí eu já vou puxando um pouco porque a gente vai falar das escolas, né? Uhum. Então, a gente sabe que momentos de bastante risco para comportamento suicida na população LGBT, na adolescência, é quando eles começam a se abrir para a família sobre a sexualidade e não tem um apoio adequado a respeito disso. Então, esse é um fator de risco importante. Outro fator de risco importante é exposição ao suicídio. O que pode se dar simplesmente através do adolescente ter contato com amigos ou familiares que tiveram uma tentativa de suicídio, ou que cometeram o suicídio de fato, né, ou que morreram por suicídio, ou assistindo a casos retratados na mídia, ou Uhum. séries com personagens que têm um comportamento suicida, tudo isso a gente sabe que aumenta risco para os adolescentes. Tem outros fatores de risco importantes também. Bullying, então daí a gente já vai puxando um pouco para a nossa conversa sobre ambiente escolar também, e acesso a meios letais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que a taxa de suicídios por armas de fogo ela é muito maior do que em outros locais. Mas o acesso a armas de fogo lá é muito mais fácil também do que em Uhum. locais. Uma coisa interessante que é a taxa de suicídios por pesticidas, por exemplo, ingestão de pesticida, é muito grande na China, em regiões da China onde a economia é baseada principalmente em agricultura. Uhum. Então, esses meios letais, eles vão variar de região para região, né? Sim, sim. Mas digamos, a eficácia do meio é uma coisa que contribui, assim, ter disponível, né? Totalmente. É a disponibilidade e a eficácia, porque daí, já falando um pouco dessa coisa da eficácia, uma arma de fogo, ela é muito mais eficaz em produzir uma morte, né? Então, isso acho que tem repercussão para as políticas públicas que a gente vai pensar acerca de prevenção ao suicídio, né? Então, onde é que eu tenho que ter mais controle, onde é que eu tenho que ter mais rigidez para evitar que aconteça uma morte por suicídio? E aí, até agora, eu falei um pouco mais de fatores de risco mais gerais, mais amplos, mais sociais, e aí partindo para fatores de risco que são mais individuais, né, que tem a ver com o indivíduo propriamente dito, né. A gente tem, por exemplo, tentativas de suicídio prévias. Talvez esse seja um dos fatores de risco com mais peso, um dos mais importantes, né. Então, um indivíduo que já fez outras tentativas de suicídio, ele é um cara em maior risco para cometer suicídio, né? Ter um transtorno mental, né? A gente sabe que o suicídio ele pode acontecer mesmo que a pessoa não tenha um transtorno mental de base. Mas quando a pessoa tem um transtorno mental, a chance disso acontecer é maior. Sentimentos de desesperança. Então, quanto mais desesperançosa a pessoa está, quanto mais desesperançoso o paciente está, mais a gente fica preocupado, né, em relação a ele ter atitudes graves, comportamentos de risco.
Pacientes que tendem a ter reações mais agressivas, né, são pacientes que têm reações mais impulsivas, que se desregulam emocionalmente com mais facilidade. Esses pacientes também têm um risco maior. Pessoas com história familiar de suicídio. Doutora, agora falando um pouquinho sobre o indivíduo, né? O adolescente, né? O suicídio sempre é um episódio que abala demais, né? Qualquer pessoa não precisa nem conhecer, né? Só de saber de um caso você já fica muito abalado, né? E ainda mais quando se trata de uma faixa etária mais jovem, né? Mas aí eu também, né, comecei a pensar, mas por que a gente pensaria que deveria afetar de forma diferente só porque a pessoa é mais nova, né? Algumas coisas até me levavam a pensar, e é justamente uma fase tão que acontece tanta coisa, do ponto de vista biológico, social, tudo, né? Que, na verdade, não deveria chocar tanto, né? Claro que choca de qualquer forma por ser mais jovem. Mas o que é particular ali da adolescência que a gente pode falar e que se vincula com esse tema do suicídio, que a gente poderia considerar importante para levar em conta, justamente para conhecer mais, né, sobre esse assunto em adolescentes, né? Grande parte das tentativas de suicídio, elas acontecem em momentos de algum conflito. Conflito a partir da vida daquela pessoinha, né? E aí, quando a gente pensa em adolescente, a grande parte desses conflitos eles vão ocorrer ou entre amigos, ou com questões escolares, ou com questões familiares. Eu acho que talvez uma das características do comportamento suicida na adolescência seja isso, assim, dos conflitos precipitantes serem os conflitos típicos da faixa etária. Talvez uma outra coisa que eu possa apontar como típica também é esta influência que eles podem sofrer da exposição a casos de suicídio ou da exposição a suicídio na mídia de maneira geral. A gente tem uma série de estudos que vão mostrar aumentos de taxas de suicídio depois da veiculação de algumas séries que tinham como personagem adolescentes que cometeram suicídio, né? Então, para a faixa etária adolescente, isso é muito verdade. Daí a gente tem que pensar que a galera adolescente é uma galera que ainda está construindo ali, ela está solidificando ali tua personalidade, tua identidade. É uma galera que ainda não desenvolveu totalmente controle de impulso. Essas funções cognitivas mais relacionadas com controle de impulso, elas vão completar o seu amadurecimento lá por volta dos 21 anos de idade. Então é uma galera muito mais vulnerável, assim, muito mais sujeita a imitar um comportamento. Então, e eles estão nessa fase em que eles colam muito no grupo. Adolescência é a fase em que eu quero assim, eu quero mostrar quem eu sou e que eu sou diferente da minha família. Então, quem eu sou aqui? Aí eu vou testar vários grupos para sacar qual é a minha identidade. Então, na adolescência, o comportamento de grupo é um troço muito importante. Então, a gente vê aqueles grupos de adolescentes que está todo mundo mais ou menos com a mesma roupa, né? Todo mundo parecido ali. O grupo tem aquela cara porque o adolescente ele é muito influenciável e ele precisa ser para construir a identidade dele. O problema é quando essa influência é ruim. Justamente eu ia colar essa pergunta porque a gente falou das duas coisas, né? Que é importante a gente informar sobre, ao mesmo tempo a exposição pode ter essa influência negativa, né? Aí queria que você só desenrolasse esse imbróglio, equilibrando, né? Então, essa exposição se estende a falar sobre, de que forma, né? A gente está falando só de mídias e coisas assim, né? Não, assim, a gente está falando de um tipo de exposição que não é uma exposição responsável do tema. Porque um fator de proteção importante, que está inclusive lá dentro das intervenções que a gente mencionou em escola, é justamente psicoeducação sobre o tema. É eu falar o que é um transtorno depressivo, que é um adoecimento em saúde mental, que comportamento suicida pode acontecer no curso de uma doença assim. Isso previne a ocorrência do comportamento, porque posso fazer um paciente se tocar, poxa,
eu acho que eu tenho isso, então eu acho que eu tenho que me cuidar. Pode fazer a pessoa ir buscar tratamento. Mas o tipo de exposição que a gente está falando aqui, que não funciona bem a respeito do suicídio, é um tipo de exposição mais sensacionalista, Uhum. é um tipo de exposição mais simplista, é um tipo de exposição que quer muito mostrar com requinte de detalhes ali o que aconteceu. É uma exposição que não está preocupada em chamar a atenção para o risco da ocorrência do suicídio, mas é uma exposição que está preocupada em chamar a atenção para os detalhes Uhum. daquele comportamento suicida. Isso não ajuda, tá? E aí tem uma série de diretrizes para as mídias de Sim. como relatar, né, episódios de suicídio, de como falar sobre suicídio, e isso é super legal, assim. A gente sabe que os casos de comportamento suicida em adolescentes que ocorreram pós-exposição foram pós-exposição, assim, a coisas que relatavam muitos detalhes, como é que havia acontecido o comportamento de uma determinada pessoa, ou de uma pessoa famosa, Uhum. porque adolescente busca exemplos fora da família, eles estão nesse momento. Outra coisa importante é que às vezes esse conteúdo ele não é assim um conteúdo de jornal, de série, mas é o conteúdo que está lá na rede social. Uhum. Sim. A gente vive num mundo virtual hoje, esse mundo virtual tem um monte de coisa legal, inclusive que a gente está podendo fazer aqui, né? Sim. Sim. Mas a galera adolescente também fica muito exposta a conteúdos os quais ela não tem maturidade para lidar numa Uhum. rede social. Então a gente vê comunidades, por exemplo, que valorizam o suicídio, que ensinam métodos de cometer o suicídio. Então, acesso a todos esses conteúdos é uma coisa que aumenta muito o comportamento suicida na adolescência. Por isso que uma das estratégias de prevenção também para o suicídio, sem visar diretamente ele novamente, mas de prevenção, é alguma monitoração do que os filhos estão vendo nas redes. Uhum. Não é para ficar colado ali vendo tudo que o menino está fazendo, vendo a conversinha com um amigo, mas alguma monitoração do que a criança, do que o adolescente acessa na rede. Isso precisa acontecer. Isso Uhum. está dentro do cuidado que os pais precisam ter, né? Sim, a gente sempre menciona nessa coisa de tem que respeitar, né, a privacidade, né, do individual, né, mas também conversar sobre isso, né, entender até o que aplicativos, como funciona, né, aquela rede social. Às vezes é difícil para quem é de uma geração que não nasceu com isso, né, mas Uhum. precisa conhecer, né, saber como é esse ambiente, né. Eu brinco que a adolescência é a fase de liberdade condicional, né? Assim, Total. você tem liberdade para algumas coisas, mas para outras Sim, não. sim, Então é assim, ó, você pode ter sua rede social aqui, mas pera lá, eu tenho que bater o olho de vez em quando, sim, né? sim. E o pai precisa ficar à E vontade para exercer essa autoridade também, né. sim, sim. Essa parte da agressividade até, doutora Jordana, conversa um pouco sobre a questão que a gente falou do meio, né? Eu ouvi recentemente uma entrevista com outro profissional sobre esse assunto e tinha essa questão da impulsividade, né? Então, se você tem algo, a chance de você realmente conseguir efetivar, né, o suicídio, e é num momento de impulsividade, isso aumenta muito o risco, obviamente, do que você tentar e, né, não conseguir e possivelmente daí para frente você ter acesso a um tratamento e isso não acontecer, né? Exatamente, porque tem tentativas de suicídio em que a gente vê que a pessoa ela vai elaborando, né, até cometer o suicídio, mas tem tentativas não, tem tentativas que ocorrem de forma impulsiva. Não é a maioria, mas elas acontecem. Então, um paciente que tem mais desregulação emocional, dificuldade para se regular emocionalmente, é um paciente de maior risco. A presença de transtornos mentais na família também é um fator de risco importante. Outro fator de risco mega importante, assim, sobretudo na infância e adolescência, é ter sofrido maus tratos, abuso físico ou sexual e viver em um ambiente de conflito familiar. Então, conflito parental, conflito familiar também é um fator de risco importante para os adolescentes.
Perfeito. Essa resposta foi ótima, doutora Jordana, porque a gente sempre ouve muito ser puxada essa questão de, o suicídio é uma questão multifatorial, né? Então, Aham. realmente, a gente ouve que tem muitos de fato, né? Quando a gente ouve você falando, cada fator que você vai falando, a gente ouve e fala, faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Tipo, todos eles, a gente, quando estão expostos assim, né? A gente percebe que contribui de fato, né? Onde que você imagina que esteja, então, o pulo do gato para de fato acontecer, né? Porque quando aí você ouve parece tão claro, fala, nossa, claro, se eu estou diante de um quadro desse, eu vou imaginar que essa pessoa está mais vulnerável. Será que é uma falta de informação, né? As pessoas, como não pensam muito nisso, não estão ligadas, apesar de parecer tão evidente que esse fator contribuiria para essa pessoa estar mais vulnerável, né? Essa pergunta é bem interessante, porque eu estava revisando uns artigos até para conversar com vocês, e tem um artigo super recente, que é uma revisão assim de um jornal super bom de psiquiatria da infância, que vai falar sobre maneiras de prevenção ao suicídio na adolescência. E esse artigo ele começa dizendo assim: escuta, a gente sabe o que fazer, Uhum. a gente só tem que fazer, Sim. tá? Sim. Então, eu acho que os fatores de risco eles estão mapeados, mais ou menos, porque como eu comecei dizendo, eu acho que existem populações específicas nas quais a gente ainda não sabe muito bem o que acontece ali. Então, eu tive que pegar fatores de risco, como eu falei, mundiais, né? Uhum. Então, não quer dizer que esses mesmos fatores de risco estejam presentes numa outra população específica não estudada. Então, estudar sempre é bom, e eu Sim. acho que a gente precisa estudar um pouco mais suicídio na adolescência, visto que ele está aumentando, né? Mas eu acho que talvez a gente pudesse até pensar um pouco em medidas de prevenção ao suicídio, porque daí eu acho que a gente sabe os fatores de risco, mas colocar em prática as medidas de prevenção, isso ainda é difícil. A gente pode, por exemplo, pensar do ponto de vista psicológico, né? O que a gente pode fazer para tentar prevenir suicídio? Tem fatores de risco ali que eles acontecem não é pertinho do comportamento suicida, não, Uhum. não é na hora, né, que o comportamento suicida vai aparecer, mas eles acontecem muito antes na história do indivíduo. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma história de maus tratos, de abuso físico, de abuso sexual, a gente precisa estar atento a isso sem estar pensando diretamente que eu vou prevenir o suicídio lá na frente. Eu vou prevenir um monte de coisa grave, Sim, claro. né? Então, políticas, por exemplo, que previnam maus tratos à infância e adolescência, isso vai ter um alcance em prevenção ao suicídio. Como é que a gente pode sistematizar isso? No Brasil, a gente é de notificação compulsória, maus tratos à infância e adolescência. Então, ser médico está lá atendendo em pronto-socorro, chega uma criança machucada, se você tem uma suspeita de violência, você precisa notificar, né? Você vai acionar conselho tutelar, ou você vai até lá o serviço de notificação do hospital em que você está trabalhando, essa informação precisa chegar para o país para a formação de política pública. Agora, a gente sabe que a população mais vulnerável também é uma população em muito maior risco de sofrer maus tratos. E isso tem bastante a ver com a forma como a parentalidade se dá. A gente vai para um raciocínio que é meio intergeracional, né? A gente vai pensar como é que esses pais que não estão cuidando muito bem dessa criança foram cuidados quando eram crianças, né? Uhum. Parentalidade não é uma coisa assim totalmente natural, nasci sabendo ser pai e mãe, né? Sim. Não é. Então, nesse sentido, assim, tem alguns estudos que vão mostrar o efeito de treinamento parental ou intervenções para promover uma parentalidade melhor e em como isso pode acabar ao longo do tempo diminuindo a ocorrência de suicídios na adolescência, né? Uhum. Isso é do dia a dia, assim. Então, se uma criança
por exemplo, ela está num acompanhamento de saúde habitual, como deve ser. Ela vai no pediatra lá com uma certa periodicidade. Se isso aparece para o pediatra de alguma forma, ou nem no campo médico, vamos lá, na escola. A escola conhece os pais, conhece a família da criança, né? Se ali na escola, se para o pediatra, está claro que a parentalidade não está legal, talvez a gente tenha que falar com esses pais e já desde o início tentar orientar que essa parentalidade ocorra de uma maneira melhor. Às vezes isso vai se dar por orientações numa consulta, por poucas conversas, às vezes isso vai se dar por encaminhamento para um psicólogo, não sei, mas Uhum. é cuidar dessa parentalidade de alguma forma. E aí, esses outros fatores de risco, né? Fatores de risco que, de novo, eles não acontecem ali na horinha do comportamento suicida, Uhum. né? Então, psicopatologia dos pais, por exemplo. Então, se eu atendo criança e eu sei que esses pais não estão bem emocionalmente, eles não estão se cuidando, se eu direciono esses pais para um tratamento, eu já estou prevenindo a ocorrência de comportamento suicida. Intervenções nas escolas, assim. Acho que a escola ela é o ambiente em que a criança e o adolescente passa a maior parte do tempo. É o ambiente onde ela socializa. E se a gente vai pensar que vários fatores de risco têm a ver com socialização, se a criança está socializando bem, se ela está inserida ali no espaço em que ela está, se ela tem rede de apoio, a gente precisa pensar como isso está ocorrendo dentro da escola. A gente sabe que intervenções dentro de escolas que favorecem reconhecimento e regulação emocional, tem algumas escolas que trabalham isso, que têm intervenções com crianças desde muito pequenas, né, para as crianças aprenderem melhor a reconhecer emoções e a lidar com emoções. Uhum. Isso pode ajudar. E tem coisas mais amplas que não são intervenções tão específicas, mas, por exemplo, um ambiente favorável na escola, a gente sabe que isso está associado a uma taxa de melhor saúde mental. Então, tem estudos que mostram isso. Então, quando o ambiente da escola é um ambiente legal, as pessoas se sentem bem ali dentro, a taxa de transtornos mentais daquele grupo parece menor. Eu não estou Uhum. falando diretamente de suicídio, Sim. mas indiretamente é uma estratégia para a gente pensar. E a gente vê isso na clínica, né? Às vezes tem pacientes que estão com quadros muito complicados, que estão com muitos sintomas e estão ali numa escola onde eles não têm um apoio legal, onde eles não se sentem inseridos, onde eles não se sentem compreendidos, ou uma escola que não dá muita atenção para as questões daquele adolescente. De repente, esse adolescente muda de escola, vai para uma escola onde ele consegue fazer amigos, consegue se sentir compreendido, ouvido. Isso muda a saúde mental do adolescente. Completamente. E é interessante um ponto que você falou, doutora, que é um tópico que acho que não é muito falado, mas ele se repetiu aqui já na nossa conversa, que é essa coisa do não necessariamente é uma ação desenhada para prevenir o suicídio, né? Nossa, estou fazendo isso pensando nisso. Aquela coisa que você falou dos maus tratos, né? Simplesmente um encaminhamento faz isso, mas não estou fazendo isso para isso, né? E, novamente, esse acolhimento na escola também, né? Não é que precisa ser um programa para isso, mas obviamente contribui. E aí eu queria que você comentasse justamente explorasse um pouquinho mais esse papel, porque quando a gente fica sabendo, como eu falei no começo, de algum caso que aconteceu, depois a gente vai ver, assim, a escola é muito cobrada, né? Justamente porque acho que os jovens passam muito tempo lá e é ali que deságua muito dos conflitos, muitas das questões próprias da adolescência até, né? Acontecem ali naquele ambiente. E aí quando a gente vai ver, as escolas muitas vezes, isso que eu tô falando é completamente uma impressão, tá? Não tem nenhum dado. Mas a gente sempre tem a impressão de que nossa, não, mas a escola, sei lá, fez palestras, sabe, depois acontece, a gente fez umas palestras, um circuito de palestras, a gente tem uma parceria com alguma entidade que trata disso. Geralmente não parecem coisas que, como você falou, fazem parte do programa da escola, que não visa a essa prevenção, são essas ações meio pontuais feitas, né? A gente tem alguma coisa justamente, falando um pouco mais do que você estava comentando, né, sobre
no ambiente escolar, o que se tem que é, de fato, eficaz, né, para vir pensando na prevenção, mesmo que não seja diretamente, como você estava falando? A gente tem alguns estudos com intervenção em escola, Luiz, e são intervenções muito distintas, desde essas mais gerais, como eu falei, de trabalhar desde pequenininho com as crianças, reconhecimento das emoções, regulação emocional, até coisas muito mais específicas, do tipo treinar professores e funcionários da escola para reconhecer comportamentos que podem estar associados a um risco de suicídio, como é que essas pessoas vão abordar este jovem, conversar com ele e encaminhar para tratamento. Tem intervenções que têm a ver com psicoeducação para os próprios alunos, acerca de depressão e distribuição de questionários para os alunos acerca de sintomas depressivos e risco de suicídio que eles fazem, e a partir de como eles respondem é feito um encaminhamento para tratamento. Tem intervenções muito distintas, tá? Todas elas parecem ter um papel pequeno. Tá? Não existe assim um formato que este é o melhor de todos, este resolve todos os problemas. Não. Mas todas elas têm pequenos papéis. Uma coisa que parece estar associada a essas intervenções caminharem melhor, o quanto a gente tem gente treinada dentro da escola. Então, esses professores, esses funcionários, eles precisam estar constantemente apoiados para conseguir lidar com essas questões ali dentro quando elas aparecerem. Daí o papel, sei lá, de um psicólogo dentro da escola, para estar junto com o time todo da escola. E isso que eu mencionei do clima da escola também, isso também parece uma coisa mais importante, sabe? Então, não é específico para a gente prevenir suicídio, mas de todas as intervenções que a gente vai ver que são feitas em escolas, pensando saúde mental de infância e adolescência, isso de trabalhar o clima da escola de maneira geral parece ter um tamanho de efeito bom. Tá? Sim. Agora, a escola, ela está dentro de um ambiente maior, que é social, né? E aí tem até uma coisa interessante, assim, tem alguns estudos que eles vão olhar para escolas em regiões mais vulneráveis. E aí fica muito difícil separar qual é o papel que a escola tem para prevenir um agravo em saúde mental, porque tem muito fator social de confusão para medir aquilo ali. Mas, para as populações mais vulneráveis, parece que ter um clima legal dentro da escola e a criança está frequentando uma escola onde ela se sente bem, isso é um fator de proteção importante também. Então, a gente vai pensando aqui em população específica. Para uma população mais vulnerável, parece que o papel da escola é ainda mais importante em promoção de saúde mental. Sim, sim. Isso é interessante que conversa bastante com... Eu vi uma fala de uma pessoa envolvida, né, num caso, e foi uma fala muito completamente inadequada, havendo essa cobrança, porque aconteceu, aí a pessoa falava que não é papel da escola ser psicólogo, né, cumprir um papel de terapia para as crianças e para os adolescentes, né, e meio que não é isso, né, é justamente essa visão equivocada de que, não, mas eu não preciso ter um psicólogo aqui na escola para atender os alunos, né? Mas Exato, é papel da escola. Isso que você está falando é totalmente papel da escola, né? Isso, E tem não é essa para função. atender os alunos, é para ajudar a escola a observar como é que esses adolescentes estão se desenvolvendo mesmo como cidadãos, e aí faz parte atentar para isso, né? Sim, sim, completamente. Doutora Jordana, caminhando aqui para o nosso final, no Setembro Amarelo do ano passado, a gente conversou com uma mãe que fez uma ONG que fala sobre suicídio justamente porque ela passou por esse episódio com a filha dela, né? Foi uma conversa muito, muito esclarecedora justamente por falar com alguém que passou por isso, né? E aí ela comentou uma coisa que foi, para mim, ficou muito marcado, né? Que é o Setembro Amarelo, eu acho muito importante,
ao mesmo tempo ele traz sempre uma dor para quem passou por isso, porque se fala tanto de formas de prevenção e como a gente falou, né, elas parecem tão óbvias que se aconteceu comigo eu me sinto ainda mais culpada, né, por não ter sido capaz de prevenir. E isso traz sempre uma dificuldade pra gente aqui do programa, que é, caramba, né, realmente, como é que eu vou falar? Só falar de novo as formas de prevenção. Eu acho que essa nossa conversa de hoje ajudou nisso, porque a gente esmiuçou um pouco mais, né, justamente você colocou o elemento do detalhe ali. Mas eu queria, imaginando que esse programa, como a gente vai nomeá-lo até como Suicídio entre Adolescentes, que ele também possa ser ouvido por quem já passou por isso, né? E queira de alguma forma ouvir algo que vá ajudá-los, né? Então, principalmente para pais, familiares e amigos que foram impactados diretamente por isso, que encaminhamento você acha que a gente pode dar? Ou uma palavra, né, para essas pessoas? O que você diria, assim, que pode ajudar? Luiz, assim, acho que o que mais ajuda nesse momento é pensar que a gente já falou muito aqui de como esse fenômeno é multifatorial. Uhum. Então, a gente tem um monte de fator de risco aí para suicídio que não pode ser controlado pelos pais. Uhum. São fatores de risco que vão depender do próprio paciente, de histórias familiares de adoecimento, de políticas públicas, Uhum. de Sim. experiências que esse indivíduo vai vivenciar, não necessariamente com a família, com os pais. Então, eu acho que a mensagem que fica é que prevenção de suicídio é algo para a sociedade inteira fazer. Eu acho que o que cabe aos pais precisa ser feito pelos pais, mas não está na mão deles conseguir lidar sozinhos com esse comportamento, né? Acho que dá para puxar uma brecha para alguma coisa que a gente não detalhou bem, que é acesso a meios, né? Sim. Acesso a meios é uma coisa super importante, então tem algumas políticas públicas em outros países de mais controle de venda de medicação, por exemplo, Uhum. ou de embalagem de medicação, dos comprimidos estarem embalados um a um, de não estarem ali de muito fácil acesso para o indivíduo poder usar. Tem uma série de outras coisas, de outros fatores para a gente intervir, para no fim prevenir suicídio que não está ali na mão dos pais. E, de novo, uma série de coisas para a gente intervir que não estão ali na hora em que eu tenho que pensar em prevenção ao suicídio. Coisas que têm a ver com a gente cuidar bem da infância e da adolescência de maneira geral, né? Assim, fator de risco para a saúde mental na infância e adolescência é uma coisa muito geral. Então, maus tratos, por exemplo, é fator de risco para quase todos os transtornos mentais na infância e adolescência. Então, se a gente cuida bem da infância e adolescência, a gente está prevenindo uma série de agravos, incluindo comportamento suicida. Doutora Jordana, eu sempre deixo um espaço final para o entrevistado falar o que quiser, né? Porque justamente, às vezes a gente não fala de alguma coisinha que a pessoa acha importante, é uma mensagem final, pode ser reforçar algo que já foi dito, mas eu nunca deixo de fazer, apesar de muitas coisas que a gente fala aqui, assim, tem cara dessa mensagem final, mas eu deixo de qualquer forma, porque prefiro deixar na mão da pessoa, olha, beleza, vou deixar aqui como final, isso é o que eu acho mais importante, ou você acabou não perguntando, então acho que isso aqui é legal falar. O que você deixaria como mensagem? Acho que eu fui bem repetitiva, hein, durante o podcast, Luiz, porque eu acho que Não o que achei, não. eu acho que é o que eu acabei falando, assim, acho que duas mensagens importantes são, primeiro, que é trabalho de todo mundo, não é trabalho só da escola, não é trabalho só dos pais, não é um trabalho só das políticas públicas e nem só do próprio indivíduo paciente com comportamento suicida. É trabalho de todo mundo. Envolve a gente cuidar bem da infância e adolescência, para prevenir não só comportamento suicida, mas para prevenir qualquer adoecimento em saúde mental na infância e na adolescência. Perfeito, doutora Jordana. Obrigado novamente pelo seu tempo, pela entrevista. Eu sei que sempre é muito difícil, né, para vocês médicos arrumar um tempinho para outra coisa que não seja a prática de vocês, né? Então eu sempre agradeço muito. Obrigado mesmo pela conversa. Eu que agradeço a oportunidade.
O A Parte de hoje é do Franklin Medrado, o @Franklin Medrado. Ele tá fazendo uma pessoa que começou a fazer terapia e como são os dias, semanas e meses seguintes. Eu acho que é palhaçada, sabe? Eu só tô ouvindo pra dizer que eu tentei de tudo. Eu não acho que eu vou me emocionar, nem chorar. Que isso, gente? Quem sou eu? Saí de lá meio abalado porque ela me pegou desprevenido. Mas semana que vem você vai ver só. Eu não derramo uma lágrima. Gente, eu tô achando que eu sou maluco. Pior que eu tô pagando por isso. Ó, eu não sou maluco não, não sou não. Sabe por quê? Maluco é quem acha que sabe de tudo. E eu não sei de nada. Eu sou maluco sim, mas eu sou maluco pela vida. Eu amo viver! Isso, eu quero me demitir hoje. É porque eu não tô me sentindo valorizado. Tá me fazendo bem, mas eu tô odiando. E eu sofro. Não, sofro sim. Eu já sofri. Não sofro mais não. E quem é que não sofre nessa vida? Acho que encontrei a paz comigo mesmo. Viver é tão bonito. Mandar um recado é aqui. Ó, minha psicóloga falou que eu tenho que aprender a dizer não. Então eu não vou mandar recado. Então por que você tá mandando recado? Será que eu sou maluco? Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Acho que isso que a doutora Jordana comentou sobre a prevenção ser um papel de todos e que essa prevenção não é aquela atitude sempre direta e muito perto, né, no tempo em relação a um episódio de suicídio. É uma mensagem que a gente não ouve muito e que realmente é a chave para a gente melhorar nossos números nesse quesito, né? Um ambiente não violento, livre de discriminação, acolhedor. Isso tem participação das políticas públicas, mas também da gente e de instituições privadas, em especial escolas particulares e mais em especial ainda essas aí que oferecem bolsa para aparecer bem na fita e, na verdade, acabam piorando o cenário, né? Sobre esse tema, eu recomendo bastante o episódio do podcast Café da Manhã, de 2 de agosto de 2024, porque nele a repórter da Folha, Isabela Palhares, conta que várias dessas escolas pagam aí de promotoras de oportunidades, né, da diversidade, dando bolsas para filhos de funcionários, pessoas egressas de escola pública. E, na verdade, a gente vai ver, algumas delas separam esses bolsistas numa sala diferente, ou até em outro prédio, ou o bolsista só pode estudar num período que é outro, né, que não é o mesmo dos pagantes. Bolsista não pode usar determinada estrutura da escola, tipo a piscina, né? Enfim, um horror, né? Isso certamente é o completo oposto do que a gente conversou aqui, e não só não contribui para a prevenção, mas aumenta o risco, né? Como a gente aprendeu também aqui nessa conversa. Eu quero aproveitar também e agradecer as pessoas que começaram já a contribuir com a produção do Entre Mentes pelo Apoia-se. Não sei se todo mundo aí viu o nosso vídeo divulgando no Instagram, mas agora você pode entrar no apoia.se/entrementes e contribuir com a gente, com o valor que você puder e quiser, por quanto tempo quiser, né? É completamente livre. A gente não ganha nada com o podcast, então é uma forma de ajudar a manter o projeto em pé. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo a quem já está apoiando. E também quem não puder, eu agradeço se puder ajudar com a divulgação do nosso programa, que sempre ajuda demais. Obrigado, pessoal. Até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatzira, coordenação geral da Tainã Damião e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Quem cuida das redes sociais é a Tainá Medeiros. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito e dê sua avaliação, que as estrelinhas são muito importantes para nós. Se inscreva no canal no YouTube, que os episódios também vão para lá em vídeo. Siga também no Instagram, @EntreMentesPodcast, e conversa com a gente por lá, pelos comentários ou por mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.